Entendeu o que diz o texto aqui, irmãos? Então escute bem, eu quero perguntar para você o seguinte: sobre sagrado e secular, sobre espiritual, o que é espiritual e o que não é espiritual. Eu pergunto, por exemplo, olha bem, faz de conta que os irmãos estão brincando ali na quadra, jogando lá uma peteca, jogando lá o vôlei. E tem aquele grupo de irmãs ali que foram para o monte orar, que foram para uma reunião de oração. Eu pergunto para vocês, qual que é espiritual? Jogar bola, peteca, banhar na piscina, ir numa sauna, brincar a turma ali de skate ou oração? O que vocês acham, meus irmãos? Tá vendo? Porque a visão nossa, a ideia que nós temos é o quê? Que espiritual é ler a Bíblia, é orar, é ir para monte, é ir numa vigília. E quando nós estudamos aqui esse texto desta mulher, esta mulher que estava naquele poço e Jesus perguntou para ela, pediu para ela dar de beber. Ou melhor, ela perguntou para Jesus, profeta, Senhor, onde é o lugar de adorar a Deus? Ela estava confusa. E é isso que tem acontecido com alguns crentes hoje. A Bíblia diz aqui, onde nós lemos em Coríntios 10, 30, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus, para a glória de Jesus, gente. Entende? Qual que é espiritual? Qual que é espiritual? Andar de patins, andar de skate lá, ir brincar de bola, jogar uma peladinha com os irmãos ali, comer um churrasco ali, ou orar, ir para o monte, ou ouvir uma grande pregação de um grande pastor. Qual que é espiritual? Meus irmãos, tudo é espiritual, gente. Tudo é espiritual. Porque de repente quem está lá na vigília, quem está no monte lá, e está lá com a sua carnalidade, com a sua autossuficiência, depois sai de lá cheio de pietismo, de orgulho, de vaidade, de repente vai para a reunião de oração, por vaidade, para se gloriar depois. E quem está jogando a peteca, jogando uma bola ali, está fazendo para a glória de Deus. A ideia é essa, gente. Tudo que fizerdes, seja em ação, seja em palavra, fazei para a glória de quem? De Deus. Este é o problema. Não existe, na visão agora nossa, sabe, o véu foi rasgado de alto a baixo, não existe essa ideia de secular e sagrado. Santo Agostinho escreveu um livro, A Cidade de Deus, não um, mas 2 livros, né? A Cidade de Deus e A Cidade dos Homens, onde ele define que o sagrado é onde fica o clero, onde fica ali os rituais litúrgicos, e o secular é lá fora. Esta ideia nefanda tem de ser condenada, meus irmãos. Para o crente, para você que já teve uma experiência com o Jesus da cruz, para você que já foi alcançado pela graça de Deus, não existe secular e sagrado. Tudo é sagrado, tudo é espiritual. Ainda que vivamos na perspectiva de alguns lá no secular, no trabalho, lá no campo, você sair daqui de Montes Claros, você que sai de sua cidade aí, para ir lá ver o seu time, você que mora aqui em Montes Claros, para ir lá assistir o seu Galo, o seu Cruzeiro lá é sagrado, lá é espiritual, porque o que vale é a intenção, é para que você está fazendo, é para a glória de Deus. Nós precisamos de condenar isso, irmãos, e é por isso que existe tanta hipocrisia dentro da igreja, tanta hipocrisia dentro da igreja. Na igreja, o irmão é uma gracinha. Lá na igreja ele fala em línguas, lá na igreja ele treme, lá na igreja ele paz do Senhor, meu irmão, aquele olhinho hipócrita, mas em casa é grosso, é estúpido, maltrata a mulher, maltrata os filhos. E todos sabem dessa história que você já ouviu não sei quantas vezes, do menino que quando saiu de casa com o seu pai e a sua mãe, saiu com a mochilinha nas costas, e aí o pai ficou irritado. Para onde você vai com essa mochila, menino? Nós estamos para a escola dominical, não é para a escola sua não.
Ele, não, pai, eu estou levando minhas roupas aqui, eu vou morar na igreja. O quê? Vou morar na igreja, pai, porque lá na igreja o senhor é um anjo, o senhor é bom. Mas aqui em casa o senhor é o capeta. Eu quero falar com você, escute. Seu menino está me ouvindo, ó. Sua criança está me ouvindo. É ou não é, filho? Esse pai seu é um capeta dentro de casa. É um demônio, como diz uma irmã, é um demônio. É o capeta. Então nós temos que parar com isso, meus irmãos. Mas o quê? Na nossa ideia, gente, na nossa ideia, ainda está o templo de Salomão. É isso. Na ideia de muitos, na época aqui, olha, estava lá o templo de Diana dos Efésios. Eu vejo até hoje na igreja alguns cantando aquela música. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. O Salmo. Alegrei-me quando me disseram. É um salmo do Velho Testamento para mostrar o povo que ia no templo lá. Por isso que o testamento é um só. Na minha ideia não existe Velho Testamento e Novo Testamento. É um testamento. E se nós dissermos que o Velho Testamento existe, ele tem de enquadrar no Novo. Você tem de ler ele aqui pela perspectiva do Novo. Porque não existe mais templo, gente. É esta ideia que eu quero colocar para vocês aqui, neste texto que nós acabamos de ler. Estava na mente do povo aqui o templo de Diana dos Efésios. Está aqui na mente de muitos de nós. Dentro da igreja presbiteriana, da igreja batista, da igreja metodista, da igreja pentecostal, as igrejas. Muitos de nós ainda temos na mente a ideia de que o templo é o da rua Natal 901 aqui em Montes Claros. Aí na sua cidade é qual que é o endereço? Quando nós compreendemos essa visão aqui que Jesus estava falando com a mulher, mulher, é chegada a hora e já chegou onde os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava mostrando que na verdade não existe mais essa ideia de um local circunscrito para adorar-se a Deus. É em todo lugar. Então na mente de muitos evangélicos, na mente sua, meu querido, querida, está essa ideia de que o templo é aquele lugar onde você reúne. Eu fiquei bobo, eu fui numa igreja, meus irmãos, quando o pastor sobe no púlpito, eles apertam um botãozinho e acendem uma luz em cima dele. Parece que ali subiu o anjo, subiu ali o... Vou calar aqui. Esses dias, a Ana Paula Valadão colocou, foi um beijo que ela deu com seu marido no altar lá da igreja lá, da Lagoinha. Meus irmãos, a quantidade de pessoas criticando, dizendo, como é que faz isso no altar sagrado? Como é que faz isto no templo sagrado? Olha a ideia, olha para você ver, olha a ideia. Tira da sua cabeça isso, meu irmão. Eu posso pegar a nossa igreja aqui e transformar na semana numa quadra de peteca, numa quadra para o pessoal brincar de carrinho, de skate, de patins. Um pastor japonês, numa cidade de São Paulo, queria construir um templo e ele deu a ideia para a liderança. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ele falando, né? Brasileiro não pensa. E o pessoal, por que não pensa, japonês? E ele falou que a igreja, o templo, chamado templo, né? Evangélico, fica fechada a semana toda e só tem culto domingo à noite. Ele falou, deu a ideia para a liderança, por que não façamos um templo prático? Ou um lugar prático de adoração? E ele explicou para aquela liderança que na semana transformaria aquilo em uma quadra de peteca, de jogar vôlei, futebol de salão, alguns eventos sociais da igreja, poderia até emprestar lugar para a igreja ali, para os irmãos até contribuírem para fazer festas na semana, até sábado e domingo. Eles colocaram inclusive uma telona interessante, uma tela, se a bola bater, voltar para não bater nos instrumentos.
Maravilhoso! Por quê? Aquele lugar ali é um templo de adoração, é um lugar onde a comunidade vai ali louvar a Deus e adorar a Deus também. Mas a peteca, os meninos que converteram muitos lá, porque o menino da igreja lá, ele começou a ensinar skate e eles acabaram fazendo ali mesmo uma pista de skates. Eles, durante a semana, eles pegam uma pista, parece que feita de madeira ou feita de aço lá, chapa de aço, colocam ali, ganhou um tanto de meninos da cidade de skate. E aquele momento que aquele menino está dando aula de skate, naquele momento que os irmãos estão jogando peteca, jogando ali vôlei, aquilo é espiritual. Por quê, minha gente? Escute, meu irmão. Eu volto a dizer aqui, você vê o tanto de gente falando mal de Ana Paula Valadão, porque ela deu um beijo na boca do seu marido no altar da igreja. Diz que ali é um lugar sagrado. É um lugar sagrado. Sagrado, meu irmão, é todo lugar onde você está dando testemunho, sendo homem de Deus, mulher de Deus. Entende? A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós? A tua vida é o templo de Deus. Por isso eu volto a repetir que há tanta hipocrisia na igreja hoje. Lá, aqueles que se dizem ser levitas, porque eu não creio em levitas. Levitas somos todos nós. Levitas somos todos nós. Não existe uma classe especial de levitas. Clica aí no YouTube e pega a mensagem nossa sobre existe levitas hoje? Todos nós somos levitas. Agora, existe um grupo ali que vai cantar, que vai conduzir a igreja naquelas músicas de louvor, músicas de consagração. Sim. Mas aí o que acontece? Como são levitas, eles são uma classe especial, né? Aí aquele lugar ali se torna suntuoso. Tem igreja, meus irmãos, porque se você tirar do altar lá dela, aquele piano, se você tirar daquele lugar ali, aquele móvel, parece que desacralizou o lugar. Dá para você entender? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, tudo é espiritual, não existe secular e sagrado para quem é de Deus. Essa ideia desse livro que Santo Agostinho lançou, A Cidade dos Homens e a Cidade de Deus, o secular e sagrado, nós temos de denunciar. Porque na mente ainda daquela época de Santo Agostinho, daqueles primeiros irmãos lá na época, ainda estava na mente deles esta ideia de templo. E é por isso que a igreja romana, católica apostólica romana, se tornou o clero, dominou há muito tempo, onde o padre lia a Bíblia, que a Bíblia era proibida, em latim, de costas para o povo. A mesma coisa hoje. Meus irmãos, nós precisamos de resgatar o sacerdócio universal dos crentes. Cada um de nós é sacerdote. O templo de Jerusalém não existe mais. Eu e você somos os templos ambulantes de Deus. Somos os tabernáculos vivos de Deus aqui na terra. Eu volto a falar aqui, você pode na semana pegar aquela igreja, o templo que vocês dizem, onde reúnem lá, e transformar lá no lugar de recreação para a escola. Recreação para a escola. Mas por quê? Aí tem alguns líderes que falam assim, não, mas o povo não está preparado para isso. Que povo? É só ensinar para o povo. Isso é fazer do povo besta. Isso é desmerecer a capacidade intelectual do povo. É sério, gente, é sério. E o que dizer de alguns que quando o pastor está na frente, o reverendo Eugênio, sai fora, jacaré. Esse é o problema. Então, não existe espiritual, sagrado e secular, tudo é sagrado, tudo é espiritual. Em segundo lugar, não existe um lugar circunscrito para adorar a Deus.
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele decidiu, ele tabernaculou-se entre nós. E agora ele diz que nós somos templo, morada dele. Meus irmãos, eu vejo alguns que falam assim, meus irmãos, vamos comer. Olha, a gente chega na igreja, aí todo mundo encontra todo mundo, oi, gente, como é que tá? Ô, paz, graça e paz. Aí, de repente, quem dirige o louvor, o presbítero ou o diácono, aquele líder, chega na frente. Irmãos, vamos começar o nosso culto. Ué, culto não começa, gente. O culto é no dia que você aceitou a Jesus, ou quando ele regenerou você, o Espírito Santo, e você foi transformado pela graça de Deus, você se tornou um adorador contínuo. Eu posso até chegar na frente da igreja, meus irmãos. Vamos começar aqui os nossos momentos de cânticos de adoração. Você está entendendo? Por quê? Porque, irmãos, o culto não começa, o culto é. Vamos dar continuidade ao culto diferente, como comunidade, vamos cantar os cânticos aqui. E o que dizer de algumas igrejas? Chama os jovens, primeiro vai o líder lá, canta lá uns 3 hinos. É aquele negócio, morto, vivo, não é? Levanta, lê 3 versículos da Bíblia, senta, canta um hino. Levanta, lê 10 versículos da Bíblia, senta, canta um hino. Agora nós vamos passar para o momento de adoração. Ué, mas vem cá, os cânticos antes não era adoração, não era louvor? O que eram? Crer é também pensar. Então não existe lugar circunscrito. A mulher estava preocupada aqui, Senhor, me fala. Onde é o lugar? O lugar é onde? Mulher, os adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Não é com mentiras. Não é tendo uma cara na igreja e outra cara lá fora. Eu vi uma coisa engraçada, é que de repente estava jogando um diácono. Foi um presbítero jogando. Aí estava jogando numa quadra, num lugar aí de repente ele deu uma canelada na ovelha, no irmão. Aí o irmão falou assim, mas meu irmão, olha o que o senhor fez comigo. Ele foi xingou o menino palavrão. Aí o menino falou assim, mas o senhor é presbítero. Ele falou assim, presbítero lá na igreja, aqui não. Vocês estão entendendo como é que o negócio é perigoso? Vocês estão entendendo como que o povo está cansado disso? Vocês estão entendendo como que há tanta hipocrisia dentro da igreja? Por quê? Porque lá na igreja eu não posso. Lá eu sou santão, lá o nosso grupo de adoração, fechamos os olhos. E eu volto a dizer, sabe o que eu não aguento mais na igreja hoje? Eu não sei se você aguenta. É os ministros de louvor, que chamam ministros, né? Ministros de louvor, chupa cana. Chupa cabra não, é chupa cana, irmão. Cana. Já viu? Então, meus irmãos, meu irmão tem que pensar quanto a isso. Começa a cantar o hino lá, né? O Cirilo lá, o hino do Cirilo, que é uma bênção. Poderoso Deus, E tem hora que não acaba mais não, e repete, irmão, repete. E acham que ali, aquele momento de repetição, parece que vai sacralizando o lugar. Crer também pensar, irmão. Os crentes chupam cana. Já viram? Outra coisa, muitas vezes falam que não tem nada a ver com a música. É a crítica que eu faço porque você entender, meu irmão. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. É lá em casa, é jogando bola, é indo numa sauna, é lá no trabalho, na noite que você trabalha, lá você tem que fazer diferença. Não existe mais essa ideia de templo. O templo sou eu, é você, desperta. Vocês já viram que tem alguns pastores que até mudam a maneira de falar quando chega no púlpito? Eles mudam. Meus irmãos, minhas irmãs, neste momento para falar com o Deus, na tua presença augusta e santa, Deus.
Meu pai amado, o que é isso, gente? Mas porque o povo gosta disso. O povo gosta do suntuoso, do mítico. Estou falando aqui sobre esta ideia, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não existe lugar, não existe forma de adoração. Tem igrejas aí, comunidades que falam que para orar a Deus tem que ser de joelho. Eu ouço de vez em quando alguns irmãos dizendo, olha, eu fiz uma campanha para eu ler a Bíblia 10 vezes esse ano de joelho. Parabéns para você. Parabéns. Não acho nada, não tem nada a ver isso aí. E eu não vou ler 10 vezes não, vou ler 3. Ou vou ler talvez a metade da Bíblia, meu irmão. Porque o que ele está falando, ele está expressando o quê? Para todo mundo falar assim, poxa, esse irmão aí, hein? Não é assim? Não existe forma de adoração. Muitas vezes nós ficamos falando mal das igrejas tradicionais, porque eles cantam os hinos, tem aquele jeitão deles, né? E eu não vou julgar a intenção. Mas, gente, muitas vezes também tem aquele grupo que é um barulho doido. Inclusive, eu quero falar com os irmãos, vocês sabiam, né? Foi aprovado pelo prefeito nosso aí, Rui Muniz, a lei do silêncio. Sabia disso? Nós teremos de mudar nossas igrejas, colocar lá, olha, nas paredes, fazer acústico. E vocês vão ver, vão ter pastor dizendo que é o Satanás levantando contra a igreja. Mas se você não mora perto da igreja, meu irmão, você não sabe como é que é terrível morar perto de igreja. E inclusive os bateristas precisam de converter os braços dele para bater na bateria. Nossa igreja lá tem um vizinho que reclama de nós na igreja. Eu falo com o pessoal. De vez em quando o pessoal nosso do louvor, pastor Eugênio, nós queremos ensaiar à tarde. Eu faço, não vai ensaiar não. Ensaia num quartinho fechado com violão. Por quê? Porque nós não queremos ter problema com o vizinho. É isso, irmão. Mas por quê? Porque na verdade esta ideia nossa. Esta ideia que existe forma para adorar a Deus. Se não tiver uma caixa lá, eu vejo de vez em quando algumas igrejinhas pequenas aqui em Montes Claros, é um cômodo, gente, de 2,80 m por 5 metros. Aí eles colocam uma bateria e colocam 2 caixas de som e o cara coloca dentro da boca dele o microfone. Para que isso, meu Deus? Por que não usa? Por que não usa naquele quartinho lá alugado de 2,80 m por 6 metros? Por que não usa o violão? Vocês estão vendo que nós estamos ficando surdos, irmãos? Vocês estão vendo que na sua igreja, por exemplo, se alguém chegar e falar com o chamado ministro do louvor, com o baterista, com o pessoal do baixo, que o som está alto, eles apelam, é sujeito a eles não voltar na igreja. Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, o barulho, nós estamos ficando surdos. E achamos que a forma é esta. É a maneira, a forma de adorar. Não existe, gente. Não existe forma. E nós não podemos falar que deve ser levantando as mãos. De vez em quando, a pessoa que está na frente fala, gente, vamos levantar as mãos agora. Não quero levantar a mão. E não vem me julgar, não. Muitas vezes alguns pensam que é por fazer barulho. Meus irmãos, barulho não significa nada. Lata vazia faz barulho, a lata cheia não faz barulho. Não estou dizendo que não deva cantar, né? Bater palmas para Jesus. Mas precisamos de respeitar quem não quer bater. Nossa igreja tem um irmão interessante. Ele não bate palmas, não bate. Ele fica ali parecendo um robô. Mas é um cara abençoado de Deus. Porque não existe forma de adoração. O que Deus quer de nós é vida. O que Deus quer de nós é se eu sou, pastor Eugênio, o que eu sou no púlpito, se eu sou lá em casa com as minhas filhas, com a minha paixão. É isso. Há muita hipocrisia entre nós. Nós estamos perdendo a visão do que é adoração a Deus. Estamos perdendo a visão, irmãos, daquilo que o Senhor nos deu, nos resgatou. Nós temos acesso ao trono de Deus pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou.
Nós podemos chegar diante do templo, do Santo dos Santos. Antigamente quem entrava era só o sumo sacerdote. Hoje nós podemos, o véu do templo foi rasgado. E não existe mais templo. O templo agora é o cosmos. É interessante no Salmo 29, porque o rei Davi nem existia templo ainda. Ele estava no Oriente de Israel e houve uma tempestade, relâmpagos, e de repente ele viu lá aquelas árvores caindo, e ele fala assim: olha, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor cospe chamas de fogo, a voz do Senhor faz da cria as corças, tudo no bosque aqui, tudo dá glória a Deus. E ele fala assim: olha, no seu templo, tudo dá glória a Deus. Porque para Davi, o adorador de Deus, o templo é em todo lugar. O problema é que o templo de Jerusalém, teve o propósito na época que era, na verdade, tipificava o Cristo que ia vir e ia tabernacular-se entre nós. E tipificava também o templo. Hoje nós, que somos os templos vivos de Deus, dá para você entender isso? Fizeram aí o templo de Salomão. Pô, vai lá. Tem gente que diz que só de entrar no templo foi tocado. Sabe o que é isso? É a mesma coisa do povo que vai na Aparecida. É a mesma coisa do povo que vai nesses lugares onde existem lá os cristais. Esse povo que faz as meditações. Este povo aí de Buda. É a mesma coisa. Por quê? As pessoas pensam que é o lugar, mas não é o lugar. É minha experiência, é minha intimidade, é o meu livre acesso à presença de Deus. Você tem de ser o que você é no namoro, o que você é na igreja. O povo hoje está cansado de tanta hipocrisia. O povo hoje está cansado de tanta hipocrisia dentro da igreja. Na igreja é alguma coisa. Na igreja é uma bênção. É um ministro de louvor, fala em línguas, ele treme, ele fica, Senhor, mas lá na faculdade é imoral, fica lá pegando as menininhas, fica lá cantando as colegas, fica lá aprontando. Na igreja é maravilha, mas lá no trabalho rouba, lá no trabalho fica falando piadas indecentes. Lá, na quadra, jogando bola, xinga palavrão. Temos de acabar com essa hipocrisia. Por isso que eu estou propondo, gente. E eu sonhei aqui em Montes Claros, nós estamos sonhando fazer um templo prático. Para que as pessoas não fiquem transformando o templo neste lugar, sacralizando o templo. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas. Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer. E os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fica perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores
do que os dias de hoje? Por que fui feliz ontem e hoje não sou? Esta pergunta não é nada inteligente nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro, protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens, mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho te dou, e muito sábio: não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas com mais profundidade e sensatamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte: um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar ao Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em que poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza. Coisas que aprendi. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros,
aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeito, foi criadora de minha própria vida. Um velho carpinteiro estava para se aposentar. Ele contou a seu chefe os seus planos de largar o seu serviço de carpintaria e de construção de casas e viver uma vida mais calma com sua família. Claro que ele sentiria falta do pagamento mensal, mas ele necessitava da aposentadoria. O dono da empresa sentiu em saber que perderia um de seus melhores empregados e pediu a ele que construísse uma última casa como um favor especial. O carpinteiro consentiu, mas com o tempo era fácil ver que seus pensamentos e seu coração não estavam no trabalho. Ele não se empenhou no serviço e se utilizou de mão de obra e materiais-primas de qualidade inferior. Foi uma maneira lamentável de encerrar sua carreira. Quando o carpinteiro terminou o seu trabalho, o construtor veio inspecionar a casa e entregou a chave da porta ao carpinteiro. Está aí, é a sua casa, ele disse. Meu presente a você. Que choque, que vergonha! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito completamente diferente. Não teria sido tão relaxado. Agora ele teria de morar numa casa feita de qualquer maneira. Assim acontece conosco. Nós construímos nossas vidas de maneira distraída, reagindo mais que agindo, desejando colocar menos do que o melhor. Nos assuntos importantes, nós não empenhamos nosso melhor esforço. Então, em choque, nós olhamos para a situação que criamos e vemos que estamos morando na casa que construímos. Se soubéssemos disso, teríamos feito diferente. Pense em você agora, como um carpinteiro. Pense sobre sua casa. Cada dia você martela um prego novo, coloca uma armação ou levanta uma parede. Construa então, sabiamente. É a única vida que você construirá. Mesmo que você tenha somente mais um dia de vida, este dia merece ser vivido graciosamente e com dignidade. A vida é um projeto e faça você mesmo. Quem poderia dizer isso mais claramente? Sua vida de hoje é o resultado de suas atitudes e escolhas feitas no passado. Sua vida de amanhã será o resultado de suas atitudes e escolhas que fizer hoje. A Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, assim também colherá. O que você está semeando? O que você está plantando nesta terra, neste mundo? O que será do seu amanhã? Mais um dia raiou. É um novo dia. Veja que todos os dias Deus pinta um cenário diferente nos céus, anunciando que Ele sempre faz tudo novo e perfeito. Os céus e a terra mais uma vez manifesta a sua glória e o seu poder. No desabrochar de uma flor, no canto de um pássaro, no cair do orvalho, no voar de uma linda borboleta, Deus relembra o homem que Ele continua cuidando de cada uma das suas criaturas, inclusive de você.
o luar que ilumina os céus, o brilho das estrelas na infinita escuridão, a cada nascer do sol, o sorriso meigo de uma criança. É a revelação de Deus às suas criaturas que Ele é bom, fiel e a sua benignidade dura para sempre. Quando olhamos para um idoso com as suas cãs, quando vemos o riso de uma mãe ao gerar o seu primeiro filho, ao ver as gaivotas que voam lá no vale e a chuva que chega trazendo vida à semente caída no chão, é mais uma prova aos desavisados que existe um ser que controla o universo e conhece cada um dos seres existentes, desde a menor criatura, o micro-organismo, os grandes seres que povoam os mares, até os mistérios da imensidão infinita. Ele sonda e conhece cada coração. O pensamento não chegou à sua mente e ele já os decifrou. Ele conhece todos. Ele sabe quando me levanto, o andar, os planos e o deitar de cada um de nós. Mas um dia chegou. Desfrute-o, viva este dia com toda a intensidade, porque talvez este será o último dia que Deus te dá para você viver com as pessoas que você ama e celebrar com elas este momento. Celebre hoje com a sua família mais este dia. Brinde com seus amigos. Não deixe passar este dia sem trazer à sua memória as promessas deste Deus que tem o controle de todas as coisas. As suas misericórdias se renovaram nesta manhã. São a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Isto porque são eternas. Se renovam a cada manhã e grande a fidelidade de Deus. Apesar de sermos tão maus, rebeldes e desobedientes, Ele não deixa de cumprir uma sequer de suas promessas. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não fiam, não tecem e não guardam para o amanhã o seu sustento. Sabem que Deus não vai lhes deixar faltar. O que te preocupa? O que te deixa inquieto e querendo retroceder? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado em toda a terra, sou entronizado entre as nações. Descansa no Senhor e espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça como o sol ao meio-dia. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Neste tempo que vivi, aprendi que se alguém quiser conquistar seus sonhos e fazer diferença na vida, deve cometer erros. Muitas pessoas perdem muito tempo sendo demasiadamente justas. Se tornam carrascas de si mesmas, subjugam os seus semelhantes, são perfeccionistas demais, e isso as tornam frias, secas e calculistas. O pior é que não percebem que as pessoas não são máquinas, onde apertam um botão e as programam para fazer o que determinam. As pessoas têm sentimentos e isso é importante observar para conquistar os seus corações. Quem observa isso aprendeu a arte de viver e relacionar. A vida tem me ensinado que a gente precisa ser, no certo sentido, um pouco tolo e até um pouco relaxado, deixando passar como se fosse despercebido algumas situações. Era isso que nossos pais faziam de vez em quando, lembra? Eles faziam de conta que não sabiam. Era o jeito não covarde, mas experiente de deixar para lá. Era aquela ideia, como não sabiam como agir, era melhor fingir.
Tem gente que vive mal e perde o dia com coisas tão efêmeras e mesquinhas e acabam sendo chatas e enfadonhas. Não seja demasiadamente crítico. É tão desagradável ficar perto de pessoas que só sabem e vivem para criticar, não é? Na verdade, muitas dessas pessoas não conseguem observar além das fragilidades dos seres humanos. Se Deus olhasse para nós pelo que somos, o que seria de nós? Mas Ele não faz assim. Ele nos vê através do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos vê com seu terno amor incondicional. A Bíblia diz que Deus não vê o exterior, mas Ele vê o coração. É preciso relaxar e não levar a sério algumas coisas que não tens o seu controle. Aprenda que para conquistar seus objetivos, terá que correr riscos. O sonhador, o empreendedor não pode ter medo de investir além do que pode. Erre, sim. Com seus erros você distanciará pessoas e serás injuriado. Os seus erros são lições de casa para outros, mas também para você. Se estudares a vida dos grandes conquistadores que chegaram onde chegaram, eles cometeram erros e tiveram grandes perdas. Tem horas que para ganhar é preciso perder. Pare de falar que tempo é dinheiro. Tempo é tempo e acabou. Cada um tem o seu tempo. Viva o seu neste momento e deixe o outro viver o dele só. É preciso parar com esta mania de limpeza. Isto pode te deixar neurótico. Aprendi nesta caminhada que a maioria de nós perde muito tempo com aquilo que não é essencial. Gasta muito tempo com problemas que cria na imaginação e não tem energia para os problemas que são reais. Descobri que tem pessoas que correm, cansam e estão no mesmo lugar. Elas só vivem para impressionar os outros. Estas vivem como se tivessem o mundo e as estrelas em suas mãos. Mas no fundo, não tem nem mesmo elas e a família. São escravas de suas estúpidas loucuras. Estas são pobres criaturas que acabam sozinhas. O brilho é passageiro. Isso é terrível. É preciso sair de vez em quando, viajar e contemplar mais entardeceres e as manhãs com os cantos dos pássaros. Brincar com as crianças, jogar uma pedra no lago e vê-la saltando sobre as águas. Tirar sandálias ou sapatos, pisar na terra e ser picado por uma formiga. E subir alguma montanha e ir numa cachoeira. Pegar um pouco de terra nas mãos, jogar para cima e fazer poeira. Isso para lembrar que foi do pó que viemos e para lá tornaremos. Não seja certinho demais, mas também não seja louco correndo atrás do vento. Seja uma pessoa normal. Normal é aquela pessoa que teme a Deus, ama o próximo e vive a vida. Dinheiro é bom, mas se você o tem e não abençoa o seu semelhante e nem o usa para curtir a vida, é seu escravo e seu servo. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos homens, na loucura de adquiri-lo, caíram em perdição, muitos males e até loucuras. Cuidado com o dinheiro. Desta vida, o que você vai levar é o amor. Portanto, ame as pessoas e invista nelas. Um dia, elas te encontrarão e te abraçarão lá nos céus. Dê chance a você mesmo para recomeçar. Não importa o que te aconteceu, não importa o que você fez, não importa seus erros. O Cristo da cruz não te condena. Ele te perdoa, te ama e te acolhe. Ele sempre nos dá mais uma chance. Erga a tua cabeça, volte a sonhar. Desta vez, a sua conquista será maior. Isso tudo que te aconteceu foi mais uma lição para você ser gente. Gente feita de carne e osso.
e gente melhor. De Fabrício Carpineja. Todo filho é pai da morte de seu pai. Feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouquinho por dia. Há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai outrora firme e intransponível enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair de seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, só geme, só procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai antes disposto e trabalhador fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou depende de nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento. Fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim, como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica, a barra é inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro simples, refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braços dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Envelhecer é subir escada mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisariam da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso ao caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede um pouco por dia. Meu amigo José Klein acompanhou o pai até seus derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou de sua cadeira: "Deixa que eu ajudo." Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo câncer, pequeno, enrugado, frágil, tremendo. Ficou segurando um bom tempo, um tempo equivalente à sua infância, um tempo equivalente à sua adolescência, um bom tempo, um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro, aninhou o pai, acalmou o pai e apenas dizia sussurrado: estou aqui, pai."
O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho está ali. Deus pode tudo. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando é inevitável conter as lágrimas, Deus dá alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz nascer. Quando a maldição é certa, Deus transforma em bênção. Quando parecer ser o final, Deus dá novo começo. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz. Quando a doença assola, Deus é quem cura. Quando o impossível se levanta, Deus o torna possível. Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece fechar, Deus abre uma nova porta. Quando você diz, não vou conseguir, Deus diz, não temas, pois eu sou contigo. Eis que passo a lhes mostrar um caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta com inconveniência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor.